Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Voltamos a Fátima. No episódio anterior, a primeira parte desta teoria dos milagres de Fátima, desenhámos os traços gerais das aparições aos pastorinhos na Cova da Iria no ano de 1917 e explorámos o que aconteceu nas décadas seguintes. E também prometemos dedicar muito mais tempo ao famoso milagre do Sol, uma promessa que será cumprida. No entanto, e para não tornar este episódio ainda mais gigantesco do que já tem de ser, vou tentar reduzir ao mínimo a repetição de informação. Pressuponho que se estão a ouvir este episódio é porque já ouviram o anterior, ou pelo menos estão familiarizados com as aparições da Nossa Senhora e por isso não ficarão demasiado desorientados com o que se segue. E isto é importante porque vamos dar um salto interpretativo muito grande e olhar para Fátima de uma perspectiva completamente diferente. Por isso, considerem-se avisados. Em 1980, um ano antes de um mercenário turco disparar sobre o Papa João Paulo II, a editora Bertrand publicava um livro intitulado Fátima, o que se passou em 1917, da autoria de Fina da Armada. O leitor incauto, ao ver a capa lilás com a ilustração de uma azinheira em tons verdes, poderia acreditar tratar-se de um resumo dos acontecimentos da Cova da Iria naquele ano fatídico e, de facto, o texto da contracapa começa assim. Fina da Armada, pseudónimo literário de Josefina Teresa Fernandes, nasceu a 9 de abril de 1945 em Riba de Âncora, concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo. Licenciada em História pela Universidade do Porto, lecionou essa disciplina até 1978. Neste ano, obteve uma equiparação a bolseira do Instituto Nacional de Investigação Científica, a fim de escrever A Mulher Portuguesa na Primeira República, atividade que exerce atualmente. Até aqui, tudo bem, o leitor sente-se em boas mãos, mas o parágrafo seguinte apanha-nos desprevenidos. Fina da Armada tem orientado a sua investigação histórica essencialmente para dois campos, o da emancipação da mulher e o da ovniologia. Surpreendido, o leitor folheia o livro até ao índice à procura de pistas e encontra-as. O capítulo 5º, Nossa Senhora ou outra entidade, inclui subcapítulos como a pluralidade dos mundos habitados ou civilização superior. E no capítulo 8º, lemos as palavras milagre do Sol e encontramos subcapítulos como a chegada dos ouranianos, o raiar do milagre ou descida do globo prateado. Este leitor imaginário que aqui descrevo e que, claro, não tem nada a ver comigo, pousou o livro e pôs-se a pensar. Fina da Armada. Este nome não me é estranho. De volta à estante, encontrou outro volume, este de lombada negra e letras douradas. Intervenção extraterrestre em Fátima, as aparições e o fenómeno OVNI. Publicado um ano depois, em 1981, meses depois das balas terem atingido João Paulo II. O leitor confirma, a autoria do livro é dividida entre Joaquim Fernandes, um historiador do fenómeno OVNI que já citámos no episódio 6 deste podcast, e a historiadora Fina da Armada. Infelizmente, uma rápida pesquisa no Google revela-nos que Fina da Armada faleceu em 2014. Segundo um obituário do Jornal Expresso, a historiadora, cronista e poetisa é autora de cerca de 12 títulos e coautora de 39 obras. Em 2003, concluiu o mestrado em Estudos sobre as Mulheres na Universidade Aberta com uma tese que foi publicada sob o título Mulheres Navegantes no Tempo de Vasco da Gama, em 2006, que lhe valeu o Prémio Mulher Investigação Carolina Micaelis de Vasconcelos. O obituário continua relativamente detalhado, mas dois termos nunca chegam a aparecer: Fátima e OVNI. E numa entrevista a um programa da RTP, Fina da Armada confessa, apontando para um exemplar do Fátima, o que se passou em 1917, que este foi o livro que me deu cabo da carreira, mas não me arrependo. De facto, a partir dos anos 80 voltaria a colaborar com frequência com o historiador Joaquim Fernandes, ele sim mais, digamos, abertamente ovniólogo.
Segundo a sua biografia, disponível no site da WUC, onde podemos encomendar várias das suas obras, cofundador do Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência da Universidade Fernando Pessoa, doutorou-se em História com a primeira tese sobre a temática extraterrestre em Portugal. É membro de várias organizações internacionais e coordenador internacional do Marian Project, que estuda as dimensões culturais e científicas dos fenómenos religiosos e aparicionais, como Fátima, tema a que dedicou várias obras em coautoria com Fina da Armada. Ora, a mera enumeração destes currículos pode transmitir uma ideia um bocadinho errada, por isso deixem-me ser claro. Gosto muito de Joaquim Fernandes e gosto muito de Fina da Armada. À primeira vista, a mistura de trajetos académicos sérios com paixão pelos OVNIs faz lembrar os historiadores, os astrónomos, os biólogos ou os físicos que tentam, com os seus canudos, dar credibilidade a certas teorias da conspiração. Normalmente não lhes corre muito bem, mas tanto Joaquim Fernandes como Fina da Armada têm uma abordagem diferente. São rigorosos e subtis, apresentam menos certezas e mais possibilidades interpretativas. Agarram-se ao que a ciência e a historiografia lhes permite e não avançam muito mais do que isso. E referem-se a OVNIs ou a discos voadores com um certo cuidado, provavelmente por não desejarem que o seu trabalho seja imediatamente catalogado como estapafúrdio. Por vezes, isso leva a situações engraçadas. Em 1991, a RTP organizou um debate televisivo sobre as previsões de Fátima, disponível online e cujo link poderão, como sempre, encontrar nas notas deste episódio. Nele, participaram um grupo de clérigos católicos, Joaquim Fernandes e Fina da Armada. À pergunta, mas então, o que aconteceu? Joaquim Fernandes tenta descrever Fátima sem dizer a palavra OVNI durante 35 segundos seguidos e, em vez disso, obtemos o seguinte. De facto, existirá um objeto físico ou uma projeção orientada de alguma fonte externa aos videntes e às testemunhas que provocará todo esse conjunto de efeitos, tanto no terreno, efeitos secundários, fisiológicos, mesuráveis e registados, como a sucessão de efeitos cromáticos na atmosfera. Nós sabemos que a atmosfera, por vários gases, em função de um campo elétrico, por exemplo, é uma das propostas apresentada por alguns cientistas, essa ação do campo elétrico pode provocar, e isso é da física comum, determinados efeitos e colorações conforme o potencial desse campo e conforme a excitação dos determinados gases. Bom, mas isto é demasiado complexo. Não valerá a pena aprofundarmos muito mais este aspecto. Tendo em conta que muitos ovniólogos não perdem nenhuma oportunidade para descrever máquinas impossíveis, autópsias a extraterrestres ou documentos classificados, o aparente rigor científico de Joaquim Fernandes inspira-nos um sorriso reconfortante. É impossível não respeitá-lo, apesar, ou quase apesar, de ser ovniólogo. O que por si só é um tipo de elasticidade mental que só faz bem à saúde do cético. Voltando ao debate da RTP, por acidente ou de propósito, a meio do monólogo de Joaquim Fernandes, o realizador do programa corta para um plano do Dr. Geraldes Freire, cônego da sede de Porto Alegre e coordenador da edição crítica dos textos de Fátima, que ouve o professor Fernandes com um sorriso divertido e, quem sabe, talvez um pouco trocista. E pensamos logo na oposição dos dois campos que se enfrentam ali, na televisão pública. Uma forma pouco generosa e nada diplomática de o resumir seria esta. De um lado, dois historiadores propõem a teoria alternativa, provocadora e um tanto ridícula de que a Cova da Iria foi visitada por entidades de outros planetas. E do outro, uma série de clérigos, representantes do sólido mainstream católico, defendem que o fenómeno se explica pela descida à Terra de uma projeção espiritual de Maria, mãe de Jesus Cristo, o Messias, filho de uma virgem que fez milagres, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia há mais de 2000 anos. Numa coisa os dois campos concordam: algo, e não apenas uma histeria coletiva ou uma alucinação em massa, aconteceu em 1917 na Cova da Iria. E se a explicação religiosa que explorámos no último episódio não merece ser varrida para o lado como uma simples credice popular, nem os seus defensores foram apenas pobres pastores analfabetos do interior de Portugal,
Então, o que fazemos às 417 páginas de Fátima, o que se passou em 1917, da historiadora Fina da Armada, se não dedicar-lhe a mesma atenção e o mesmo respeito? Se é tão difícil definir exatamente preto no branco o que aconteceu em Fátima, por que aceitar a Nossa Senhora e desconsiderar o disco voador? Por isso mesmo, o leitor que conhecemos há pouco sentou-se no seu sofá com aquele livro, com uma caneta para tirar algumas notas e mergulhou na surpreendente proposta de Fina da Armada, e o que ele descobriu é bem mais interessante do que ele estava à espera. Primeiro que tudo, foquemo-nos na misteriosa mulher de branco. No episódio anterior foi a Nossa Senhora, mas aqui vamos usar o termo de Fina da Armada, Ouraniana. Os Ouranianos, do grego Ouranos, personificam o céu. São as entidades que, à falta de melhor informação sobre a galáxia, o planeta ou até a dimensão onde nasceram, podemos dizer que chegaram à Terra vindos do céu. Não o católico, mas o cósmico. O que era então esta Ouraniana que falou aos pastorinhos? Diz Fina da Armada: é difícil para mim efetuar uma análise rigorosa sobre essa estranha mulher. Mulher? Parecia, mas podia ser algo muito diferente que os nossos conceitos não conseguem explicar. Creio não se tratar da projeção de uma imagem, porque não aparecia e desaparecia instantaneamente, vinha por uma estrada e por ela regressava certinha e voltando as costas aos videntes. Mas podia ser outra espécie de vida ou energia, um ser plasmoide, uma forma bizarra, um ser mutante com capacidade de aparecer sob a forma humana. Para já, ela surgia como mulher e será como senhora que veio do céu, como Ouraniana, que será por mim analisada. Mas para atacar este problema, temos de começar com um exercício de imaginação. Se fossem uma entidade extraterrestre altamente avançada que quisesse contactar com o ser humano, como o fariam? Dou uma pista. O ano é 1917, a humanidade enfrenta a Primeira Guerra Mundial e os primeiros relatos mainstream de avistamentos de objetos voadores não identificados, os OVNIs, ainda não se popularizaram. Ninguém sabe muito bem o que é um homenzinho verde, nem tem conceito do que seja uma nave espacial e, por isso, qualquer ponto cultural entre nós e os terráqueos é difícil de estabelecer. É preciso escolher bem o ponto de contacto. E Fina da Armada, num dos capítulos mais fascinantes do livro, imaginando esta civilização avançada, raciocina assim: mas quem vamos nós escolher para intermediário? Após algumas sessões democráticas, votaremos certamente que os chefes não servem, pois têm acesso ao armamento, aos exércitos que obedecem como carneiros e podem aniquilar-nos. Vamos escolher, naturalmente, pessoas isoladas, que vivam em locais desertos, pacíficas, que sejam capazes de nos perguntar de onde vimos antes de nos atirarem com pedras ou tiros de espingarda. Não é preciso ser-se feminista para se perceber que as mulheres oferecem muito mais garantias de um contacto com êxito. Portanto, está decidido, será uma dessas criaturas a escolhida. Naturalmente, será também um elemento feminino da nossa parte, uma astronauta competente que dirigirá as operações da comunicação. E eis um contacto através de mulheres. Mas que mulher desse mundo vamos nós escolher? Uma muito pequena? Uma demasiado alta? Certamente, uma que apresente mais ou menos o tamanho da astronauta escolhida. E eis a Lúcia, menina de 10 anos, a dialogar com uma senhora que media 1,10 m de altura. E antes que perguntem, sim, num dos seus interrogatórios, Lúcia afirmou claramente que a senhora tinha mais ou menos 1,10 m e que era mais ou menos do seu tamanho. E Fina da Armada responde logo a outra das típicas críticas dos cépticos, o motivo pelo qual os contactados ou abduzidos por extraterrestres raramente são físicos nucleares ou grandes divulgadores de ciência. Julgo, portanto, que se um dia tivermos de enfrentar o mesmo problema que a Ouraniana de Fátima, procuraremos uma interlocutora analfabeta.
Tem o cérebro menos recheado de conceitos, pode transmitir o que ouve com mais pureza e verdade, sem refletir demasiado na mensagem ou nas conveniências ditadas pela ideologia dominante. Se Carolina Michaelis, crítica literária e escritora, a primeira mulher a lecionar numa universidade portuguesa, em Coimbra, afirmasse no tempo da nossa Primeira República que tinha visto Nossa Senhora, de certeza que não lhe permitiam que continuasse a lecionar numa universidade. Lúcia enfrentou muitas contrariedades, insultos, pancada, prisão. Qual a mulher culta que se sujeitava a isso? Para os extraterrestres, a enorme barreira cognitiva, linguística e cultural que os separava de Lúcia já era suficientemente complicada. O que menos precisavam era de uma contactada que, como no jogo do telefone estragado, distorcesse a sua mensagem. Desta perspectiva, o primeiro diálogo entre a Ouraniana e Lúcia ganha logo outros contornos e começamos aqui o nosso exercício de reinterpretação do fenómeno de Fátima. Primeiro, a Ouraniana diz-lhes que não tivessem medo, que não lhes fazia mal, e a seguir perguntou a Lúcia: "Que lugar é o de vosso Messê?" Ela disse: "O meu lugar é o céu." "Para que é que vosso Messê cá vem ao mundo?" "Venho cá para te dizer que venhas cá todos os meses até fazer 6 meses e no fim de 6 meses te direi o que quero." "Vosso Messê sabe-me dizer se a guerra ainda dura muito tempo ou se acaba breve?" "Não te posso dizer ainda, enquanto te não disser também o que quero." Assim parece ter sido a primeira mensagem da extraterrestre. "Olá, não tenhas medo, eu venho do céu, isto é, das estrelas de outro planeta, volta cá porque tenho mais a dizer-te e não consigo fazê-lo de uma só vez, e quanto à pergunta sobre a guerra, não te sei responder para já, e além disso temos coisas muito mais importantes para discutir." Nada mau para um primeiro contacto, simples, seco e eficiente. Mas claro que houve mal-entendidos. Nas palavras de Jacinta, citada no primeiro inquérito paroquial aos fenómenos de Fátima, a senhora trazia umas contas muito branquinhas penduradas nas mãos e seguras entre os dedos indicador e polegar de ambas as mãos, que tinha erguidas à cintura e que separava uma da outra, pouco mais ou menos à largura dos ombros, quando falava à Lúcia. Aqui é preciso fechar os olhos e imaginar. O que é um terço? Basicamente um crucifixo pendurado por um colar de contas. Se o segurarmos entre os dedos e afastarmos as mãos, o colar, entre aspas, abre-se e transforma-se num círculo, com a cruz na sua base. Para Fina da Armada, este é um dos melhores exemplos da diferença semiótica entre os extraterrestres e a pobre Lúcia. É que um círculo com uma cruz na base é também o símbolo universal para o feminino. E mais, o símbolo da deusa Vênus e do planeta que recebeu o seu nome. A Ouraniana tentava transmitir à sua pequena contactada, primeiro que era uma mulher, que vinha de outro planeta, mas o símbolo pagão, desconhecido de Lúcia, foi por ela reinterpretado como sendo um terço católico. Todas as representações da Nossa Senhora com um terço caído sobre as mãos unidas a rezar são, por isso, deformações do símbolo que a Ouraniana queria mesmo utilizar. Mas afinal, independentemente de terços ou símbolos do planeta Vênus, não é óbvio que se tratava da Nossa Senhora? Aqui temos outro problema, é que a Senhora de Branco nunca chega a apresentar-se como Nossa Senhora, como Maria ou como a Mãe de Jesus. Na verdade, só na 6ª e última aparição é que a extraterrestre diz: "Façam aqui uma capela, eu sou a Nossa Senhora do Rosário", ainda que Lúcia, nos seus relatos, tivesse dúvidas se a frase utilizada não fora, na verdade, "façam aqui uma capela à Nossa Senhora do Rosário". E há momentos, como na 3ª aparição, em que a Ouraniana se refere claramente à Nossa Senhora na 3ª pessoa, como ela. "Rezem o terço a Nossa Senhora do Rosário que abrande a guerra, que só ela é que lhe pode valer." Claramente, a Ouraniana apropriava-se dos conceitos religiosos de Lúcia para melhor se fazer entender.
Fina da Armada reinterpreta todos os diálogos das aparições sob este ponto de vista. Quando a Oraniana fala do inferno, do céu ou do purgatório, está a transmitir o conceito de outros mundos, de outras civilizações, outras formas de vida, umas mais superiores que outras. Quando sugere que acabará com a guerra ou que a Lúcia e as suas amigas deviam transportar um andor, uma tradição normalmente reservada apenas aos homens, está a falar de progresso social, na direção da paz e da igualdade de género. E quando pede a Lúcia que aprenda a ler, para aí sim dizer-lhe o que quer, está, no fundo, a dizer a toda a humanidade: eduquem-se, esforcem-se. Nós estamos prontos a falar, mas vocês não sabem ainda ouvir-nos. Poucos detalhes das aparições não cabem nesta hipótese interpretativa. Por 5 vezes, Lúcia e os primos comunicaram com uma entidade sobrenatural vinda do céu, de outro planeta, quem sabe, de outra galáxia ou dimensão, que lhes transmitiu mensagens algo redundantes sobre entidades salvadoras, guerras e infernos, andores e capelas, rosários e terços, a importância da leitura ou a cura milagrosa de desconhecidos. É possível deduzir, pelos diálogos repetitivos que Lúcia travou com a Oraniana, que a mensagem dos extraterrestres, qualquer que fosse, não estava a ser recebida com o sucesso esperado. E a esta luz, os vários relatos dos pastorinhos de cada aparição parecem-se mais um processo frustrante de tentativa e erro do que de várias mensagens coerentes, construtivas e profundas de entidades brutalmente avançadas. A frustração é palpável nas últimas palavras alguma vez trocadas entre a Oraniana e Lúcia, já na última aparição. Diz Lúcia: "Tenho muitos pedidos. Se a senhora me os despacha todos ou não?" E a Oraniana responde: "Uns despacharei, outros não." E Lúcia faz uma pergunta final: "Ainda me quer mais alguma coisa?" E a Oraniana responde laconicamente: "Já não quero mais nada." Talvez por isso os oranianos tivessem decidido interromper os contactos, mas não sem nos deixar uma última surpresa. O que até agora tinham sido aparições mais ou menos ambíguas, experienciadas acima de tudo pela pequena Lúcia, tornar-se-ia um dos mais fantásticos milagres da tradição católica, ou então um dos encontros de terceiro grau mais bem documentados da história da ovniologia. Refiro-me, claro, ao milagre do Sol. Apresentava-se-nos um pequeno vale, bastante árido, sem uma única casa. Milhares de guarda-chuvas abertos sobre as cabeças davam a impressão de um verdadeiro acampamento. A multidão comprimia-se, caíam sobre ela torrentes de água e, contudo, ninguém se retirava. O terreno em volta do local da aparição era barrento e encharcado. No local destacava-se uma espécie de pórtico tosco, formado por 3 barrotes aparelhados, aqui e acolá pequenos carvalheiros, e em redor milhares de pessoas de todas as classes e condições. Assim descreveu Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, uma das testemunhas, aquilo que encontrou ao chegar à Cova da Iria no dia 13 de outubro de 1917, data da derradeira aparição. As fontes variam, algumas apontam para 30 ou 50 mil pessoas, outras arriscam 70 mil. É difícil dizer. Uma coisa é certa, todos estavam ali para assistir ao milagre prometido pela pequena Lúcia. Por volta do meio-dia, sob a chuva cerrada, os 3 pastorinhos foram trazidos pelas famílias e levados até ao tal pórtico tosco. Segundo a própria Lúcia, interrogada 3 dias depois, viu primeiro um relâmpago, o que se tem dado sempre. Disse ao povo que se calasse, que já tinha dado o relâmpago. Voltei-me para o nascente e vi vir Nossa Senhora pelo ar abaixo e disse ao povo: calem-se, que já lá vem Nossa Senhora. Veem-na, veem-na. Mas poucos a viram, aliás, quase ninguém. Na verdade, a multidão aglomerava-se de tal forma pela charneca que, para muitos, os pastorinhos eram apenas um pontinho distante no meio de milhares de guarda-chuvas. Certas testemunhas, mais tarde, diriam que estiveram para desistir e algumas chegaram mesmo a ir-se embora.
Mas por volta do meio-dia parou subitamente de chover e as nuvens abriram-se no céu, revelando o sol. Segundo o cientista Carlos Fiolhais, num artigo sobre o fenómeno de Fátima, então o sol apareceu a muitos como um disco opaco com um aspecto prateado para o qual se podia olhar sem dificuldade, tendo à sua volta um anel circular tal como num eclipse anular. Depois, pareceu a um grande número de pessoas que olhavam o sol que este se tornou mais brilhante do que o normal, rodando, segundo alguns, como numa roda de fogo de artifício, fenómeno que foi acompanhado pelo aparecimento de várias cores que diferiam, conforme os espectadores, refletidas na paisagem e nas pessoas. O sol pareceu, a certa altura, aproximar-se da Terra, para logo depois recuar. Na linguagem dos aldeões, bailou. O fenómeno, que teve algumas pausas, terá durado, no máximo, 10 minutos. Contado assim parece cena de filme, mas se nos imaginarmos lá, naquele dia, é fácil compreender que para aquela audiência tudo aquilo parecia um acontecimento quase cataclísmico. Conseguiam olhar para o sol diretamente com os próprios olhos e as suas roupas ficaram instantaneamente secas. Há quem descreva o som de um trovão, um estrondo, um assobio de foguete ou uma detonação. Outros contam como o disco solar ganhou novas cores: vermelho, verde, azul, amarelo, cor-de-rosa. A maioria viu o astro-rei ora oscilar da esquerda para a direita como uma folha a cair, ora rodopiar em espiral, ora parecendo aproximar-se e afastar-se a seguir. Foi como que o princípio do fim do mundo, a suspensão de todo o senso comum e de todas as regras da física, um glitch na Matrix, e ainda por cima testemunhado em grupo por dezenas de milhares de outros seres humanos de todas as idades e classes sociais a ver exatamente a mesma coisa, todos ao mesmo tempo. Ora, este facto dá-nos imenso jeito. É que, ao contrário das anteriores 5 aparições da Nossa Senhora aos pastorinhos, desta vez não temos apenas o relato de 3 crianças pequenas. O milagre do sol foi presenciado, descrito e recontado por dezenas, talvez centenas de pessoas, entre pastores e advogados, médicos e pedreiros, analfabetos e jornalistas. E podemos encontrar os seus relatos na Documentação Crítica de Fátima, uma gigantesca coletânea de todos os textos de interesse, contemporâneos ou posteriores às aparições, e já agora cujos vários volumes estão disponíveis por cerca de 9 euros cada um na loja oficial do Santuário de Fátima. Por exemplo, temos 16 testemunhos coligidos pelo padre Joaquim Vieira da Rosa, vigário da Vara de Porto de Mós, todos eles mais ou menos assim. João Vieira Gomes, casado, morador na freguesia do Alcaidão da Serra, testemunho ocular dos factos ocorridos em Fátima no dia 13 do corrente, ajuramentado aos santos evangelhos, disse que viu o sol girar como uma roda de fogo, fitando o sol sem incômodo para o órgão visual, tremendo ele e gritando toda a multidão por Nossa Senhora. Este facto foi presenciado por toda a multidão e se alguém não viu, foi porque não quis ver. E mais não disse e não assina por não saber escrever. Mas nem todos eram analfabetos. Um clássico muito citado é o relato do Sr. Dr. José Maria de Proença de Almeida Garré, jovem formado em Direito pela Universidade de Coimbra e filho do professor Gonçalo de Almeida Garré, por sua vez, sobrinho do famoso escritor. A descrição parece retirada de um romance. Maravilhoso é que, durante longo tempo, se pudesse fixar o astro labareda de luz e brasa de calor, sem uma dor nos olhos e sem um deslumbramento na retina que cegasse. Este disco, nacarado, tinha a vertigem do movimento. Não era a cintilação de um astro em plena vida, girava sobre si mesmo numa velocidade arrebatada. De repente, ouve-se um clamor, como que um grito de angústia de todo aquele povo. O sol, conservando a celeridade da sua rotação, destaca-se do firmamento e, sanguíneo, avança sobre a terra, ameaçando esmagar-nos com o peso da sua ígnea e ingente mó. São segundos de impressão terrífica.
E já agora, lembram-se do jornalista do jornal O Século, o Avelino de Almeida, que conhecemos no episódio anterior, através da sua reportagem em que não descrevia milagre nenhum, apenas as reações de quem o rodeava? Ora, 2 semanas depois, voltou a escrever sobre o assunto a que assistira, mas a sua postura tornara-se bem mais ambígua. A chuva, à hora pré-anunciada, deixa de cair. A densa massa de nuvens rompe-se e o astro-rei, disco de prata fosca, em pleno zénite aparece e começa dançando num bailado violento e convulso que grande número de pessoas imaginou ser uma dança serpentina. Tão belas e rutilantes cores revestiu sucessivamente a superfície solar. Milagre, como gritava o povo, fenómeno natural, como dizem sábios. Não curo agora sabê-lo, mas apenas de te afirmar o que vi. O resto é com a ciência e com a Igreja. Exatamente. E o que nos diz a ciência? O consenso parece apontar para 2 fenómenos que se encontraram numa tempestade perfeita: o poder da sugestão psicológica, alimentado pelo fervor religioso, e as compreensíveis consequências fisiológicas nas testemunhas quando se colocaram a olhar diretamente para o Sol durante aquilo que parecem ter sido quase 10 minutos. O professor de física Auguste Meessen, escrevendo sobre o fenómeno, fez uma experiência simples. Encontrou uma fonte de luz muito forte e olhou para ela durante alguns segundos e, claro, descreveu alterações na percepção, ilusões de óptica coloridas e uma sensação de desorientação generalizada. Todas as crianças que se desafiam entre elas no recreio da escola a olhar diretamente para o Sol sabem que ele ora encolhe, ora aumenta de tamanho, e muitas vezes vemos cores que na realidade não estão lá. Mas não foi só um fenómeno de percepção. Segundo Carlos Fiolhais, no mesmo artigo de há pouco, o mais provável é ter havido um fenómeno meteorológico. Por exemplo, efeito de lente de nuvens ou efeito de refração em cristais de gelo nas nuvens. É muito provável que tenham ocorrido em simultâneo as 2 circunstâncias: condições meteorológicas particulares e formação de imagens após fixação do Sol, num quadro que era de grande ansiedade perante a realização de um milagre e por parte de uma multidão esmagadoramente crédula. Fica assim de fora qualquer teoria de alucinação ou ilusão coletiva. Apesar das diferenças sociais que separavam muitos dos espectadores na Cova da Iria, a fisiologia humana era igual em todos eles. E por isso, todos eles, ao fazer exatamente a mesma coisa, isto é, olhar diretamente para o Sol, uma atividade potencialmente perigosa que ninguém deve fazer voluntariamente, experienciaram todos algo semelhante. Quase 70 mil máquinas biológicas olharam para cima e, graças às limitações e idiosincrasias dos seus olhos e nervos e cérebros e corpos, pensaram ver algo sobrenatural. Mas Fina da Armada não vê nas centenas de relatos que leu e colecionou uma espécie de ilusão de óptica partilhada. Aliás, é a primeira a admitir que o milagre do Sol tem um nome enganador. O Sol não bailou. Se de facto o Sol tivesse dançado nos céus porque o próprio astro se movia, as consequências para o planeta Terra teriam sido absolutamente cataclísmicas e certamente milhões de outros humanos teriam visto a mesma coisa, não apenas alguns portugueses. Mas também não foi uma experiência subjetiva devido a efeitos de refração ou ansiedades religiosas. O que bailou nos céus de Fátima bailou mesmo, mas não foi o Sol. Foi, sim, uma nave espacial extraterrestre. A nave-mãe de onde a Nossa Senhora saía e para a qual voltava depois de cada aparição. Diz Fina da Armada, muito diretamente: para os ouranianos, o milagre do Sol foi uma pirueta com a sua nave. Mas sob o ponto de vista terrestre, foi, na verdade, um milagre, pois presenciaram algo que desconheciam sobre as suas cabeças. Recapitulando, a multidão aguarda à chuva, chegam os pastorinhos, Lúcia fala com a Nossa Senhora. Momentos depois,
para de chover e as nuvens afastam-se, revelando um sol brilhante, mas que pode ser observado diretamente. Já ouvimos a descrição do jornalista Avelino de Almeida, segundo a qual um disco de prata fosca começou a dançar um bailado violento. E de facto, muitos dos relatos são coerentes com esta descrição e com a descrição de algo que podia fazer parte de qualquer livro de ovniologia. Tudo o que se segue são recortes de muitos destes testemunhos. O sol estava cercado de diferentes cores e girando como uma roda de fogo de artifício, ou transformou-se em diferentes cores, aproximando-se e girando como uma roda de fogo. Ou então, o sol baixou, revestiu-se de várias cores, girando como uma roda de fogo de artifício. Ou aproxima-se como que até à altura das nuvens e começa girando sobre si mesmo vertiginosamente, como uma roda de fogo preso. Ou ainda apareceu um globo prateado fazendo um pequeno giro e aparecendo atravessado aqui e além pelas nuvens. E passados momentos, aquele globo ou esfera se agitava nervosamente como impelido por eletricidade. Alguns relatos vão mais longe, não se ficam pela rotação, pelas cores ou pelas semelhanças com o fogo, mas descrevem uma coloração e uma textura super específicas que parecem tiradas dos efeitos especiais de algum blockbuster de Hollywood. Segundo Almeida Garrett, não me pareceu bem a comparação que ainda em Fátima ouvi fazer de um disco de prata fosca. Era uma cor mais clara, ativa e rica e com cambiantes, tendo como o oriente de uma pérola. Parecia uma rodela brunida cortada no nácar de uma concha. E Maria Augusta Saraiva Vieira de Campos, que já conhecemos há pouco, separa muito claramente o objeto que todos descrevem como sendo o Sol do verdadeiro astro-rei. Ouviam-se gritos de todos os lados, quando se destacava do sol como que uma forma branca de neve, brilhante, sem ferir a retina, vindo para nós, voltando de novo ao sol e, por fim, escondendo-se a terceira vez entre as nuvens. Como tantas vezes acontece nestes casos, os relatos por vezes utilizam exatamente os mesmos termos, como fogo de artifício ou roda de fogo, ou parecem completar-se. O disco brilha a várias cores ou tem as tonalidades de uma pérola, que por si só pode ser imaginada a refletir diferentes gamas cromáticas. Ou então contradizem-se mesmo. Nem toda a gente descreve o disco ou globo a descer na direção da multidão. Por exemplo, tentar perceber a trajetória específica do baile é quase impossível. Para alguns, o objeto desceu e voltou a subir, para outros, oscilou como uma folha seca a cair, para outros, rodopiou sobre si mesmo. Mas numa leitura de todos os testemunhos, uns a seguir aos outros, aparecem sempre as mesmas referências a discos, esferas ou objetos ovais, ora brancos, ora prateados, ora pérola. E se juntarmos a isso as alegadas luzes coloridas projetadas sobre a assistência, as alterações de temperatura e condições atmosféricas sentidas no local, a comparação com um objeto movido a corrente elétrica, as descrições de uma espécie de zumbido ensurdecedor como o voo de milhares de abelhas ou então o ruído de trovões ou de estrondos, e até a forma como o objeto brilhante pareceu descer como que querendo aterrar sobre todas aquelas cabeças antes de voltar a levantar voo e afastar-se. É difícil resistir à tentação de imaginar uma enorme nave espacial sobre a Cova da Iria. Qualquer fã de ficção científica reconhece, nos testemunhos, todos os clichês que tantas vezes se associam a fenómenos OVNI. E se alguém que nunca ouviu falar de Fátima fosse confrontado com estes relatos e levado a fazer, por exemplo, um desenho do que estes relatos descreviam, provavelmente desenhariam um disco voador a rasgar os céus e centenas de pequeninas testemunhas embasbacadas a olhar para cima. Mas o jogo continua. Com esta lente ovniológica, tudo pode ser reinterpretado.
Segundo o interrogatório a Lúcia, depois de ser despachada pela Nossa Senhora, a pastorinha diz ter olhado para o sol e visto São José, da cintura para cima e vestido de branco, e o menino Jesus, vestido de encarnado, sentado no braço de São José. A seguir, vê o Nosso Senhor e uma senhora de pé ao seu lado. Pela descrição, parece ser a mesma Uraniana que conhecera em cima da azinheira. Esta senhora estava vestida de branco e tinha um manto azul pela cabeça. Tinha as mãos sobre o peito, de palmas para o peito por baixo uma da outra. A saia era branca e comprida e chegava aos pés. Parece-lhe que a saia e casaco brancos não eram dourados. Não havia tão bem no sol como quando estava na carrasqueira. Depois desapareceu. Ora, se ao olhar para cima Lúcia viu o Sol, que na verdade sabemos ser uma nave espacial, e viu também diferentes entidades dentro do Sol, isto é, dentro da nave, e uma dessas entidades era a mesma que identificara como a Nossa Senhora, isto pode significar que a nave-mãe transportava não apenas a astronauta feminina, mas também outros extraterrestres, talvez a sua família. Ou então, simples colegas de expedição ao planeta Terra. Outras testemunhas relatam a mesma coisa, terem visto a Sagrada Família, entre aspas, dentro do Sol. Diz Fina da Armada, em tom triunfal, um Sol tripulado saudando os terrestres. Eis o milagre de Fátima, eis o maior milagre do século XX, que anuncia a nossa integração na imensidade do cosmos. Mas porquê dar-se a todo este trabalho? Porquê atravessar o cosmos e passar 6 meses a flutuar perto de Fátima, aparecendo de vez em quando a um pequeno grupo de crianças? Porquê expor a sua incrível tecnologia a dezenas de milhares de terrestres? Fina da Armada volta a colocar-se no ponto de vista dos alienígenas e avança uma explicação, digamos até académica ou antropológica. Havia analfabetos e professores universitários, gente religiosa e maçons ateus, pessoas pobremente vestidas e descalças, mas também belos fatos e vestidos em representação da nossa indústria têxtil. Os uranianos observaram também a nossa técnica nos veículos estacionados e ficaram a saber que a tração animal ainda era utilizada neste planeta. Os uranianos não gostam de surgir e aterrar nas grandes cidades. Preferem os locais sem bulício, solitários e desérticos. E as portuguesas e portugueses deixaram-se arrastar como telecomandados. Operários da Marinha Grande, donas de casa, nobres e plebeus, jornalistas dos grandes diários, todos estavam presentes para testemunharem esse encontro perante o resto do mundo, perante o futuro. Os uranianos levaram, assim, para o seu mundo, uma reportagem fiel da nossa civilização e do nosso povo. Foi o melhor encontro imediato na história da Terra. Quem dera que os nossos astronautas, quando um dia futuro pousarem noutro planeta mais primitivo, conseguissem trazer-nos tantos dados sobre essa civilização como eles encontraram nesse dia histórico na Cova da Iria. Fátima não está mal como o microcosmos da humanidade. A escala vai desde a pequenina aldeia portuguesa à fama mundial. Milhões de peregrinos de todo o mundo visitam o local das aparições, trazendo consigo a sua fé, esperança, dilemas, crises e aspirações. Os milagres atraem crentes e cientistas, e a bala que quase matou o líder religioso de milhares de milhões de terráqueos descansa na coroa preciosa da Nossa Senhora. E que dizer da Lúcia, a nossa embaixadora planetária, um dos casos mais gloriosos de contacto continuado com outras civilizações e que passou, no fundo, a vida em clausura. Será que os uranianos respeitam as suas convicções ou pensam 2 vezes antes de voltar a contactar-nos? Até a transformação de Fátima em epicentro religioso deve ser um interessante objeto de estudo para os uranianos sobre a forma como a humanidade, com o mesmo conjunto de factos, consegue construir narrativas tão diferentes entre si.
A verdade é esta: ver Fátima pelos olhos da ovniologia é um divertidíssimo exercício de especulação imaginativa, mesmo que a hipótese não nos convença. É possível trocar a Nossa Senhora por extraterrestres avançados e substituir a fé e a discussão teológica por fascinantes reflexões sobre viagens intergalácticas, os limites das leis naturais e a possibilidade de vida noutros planetas. E tal como em tantas outras teorias da conspiração que já encontramos neste podcast, é possível brincar com conceitos e ideias sem deixar que nos dominem ou limitem. É até possível ir mais longe e discutir o que será mais provável, se a existência de Deus e da Nossa Senhora, se a existência dos discos voadores. Só o respeito pelas crenças genuínas dos católicos e, admitamos, um historial de ovniologia manhosa, nos faz recuar em choque perante esta comparação. Mas, por que não? Talvez a uraniana seja a Nossa Senhora para aqueles que não acreditam na Nossa Senhora. Ou talvez uma boa ficção científica seja mesmo tão apaixonante como uma boa narrativa religiosa. Para muitos, será romântico, até reconfortante, pensar que algo, a anos-luz de distância, tenta desesperadamente entrar em contacto connosco. E será romântico e até reconfortante imaginar o que a nossa uraniana, de regresso ao seu planeta de origem a bordo da nave-mãe, contará aos seus familiares e amigos sobre os misteriosos primatas que habitam o planeta Terra. Nas palavras de Fina da Armada, na última página do seu livro, talvez Fátima não seja um caso para esquecer, um assunto apenas de crentes. A fé é um sentimento mal estudado, mas sabemos capaz de remover montanhas e de ajudar a suportar as agruras da existência. No fundo, o que buscamos há milhares de anos não é a nossa realização de seres humanos que arrasta sempre um pouco de fé? Não é a felicidade que envolve sempre um pouco de inexplicável? Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio, incluindo o debate da RTP As Previsões de Fátima, uma entrevista com Fina da Armada e parte da documentação crítica de Fátima, que inclui as centenas de relatos do Milagre do Sol. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Juntem-se a nós no próximo episódio, o último desta temporada. Até à próxima.